eu pedi para a pastora Roseli colocar no zap da igreja o que significa um presente. Todos nós já ganhamos um presente, não já? Amém? Já. Todos que estão aqui já ganharam presentes? Já. Sim, estão dando também. E o presente que você dá para alguém? Quando você dá um presente para alguém, você pensa no quê? Quando você dá um presente para alguém, você imagina que aquela pessoa vai usar o presente, não é verdade? Não é assim que funciona? Bem? Então o presente sempre significa algo que você deseja para aquela pessoa. Ou um sapato, uma calça, uma camiseta. Bem? Ninguém dá uma coisa que não espera que aquela pessoa use, né? Uma geladeira, quando o casalzinho é novo, né? Casou e tal, e ganha aqueles presentes, é uma alegria, não é verdade? E hoje nós vamos ver também uma situação na Bíblia que os presentes representam algo espiritual. Amém, queridos? O Gabriel, na semana passada, na live, ele falou sobre José, não foi? José do famoso José do Egito. E nós vemos naquele homem um servo fiel. A gente não vê ele reclamando de nada, a gente não vê ele questionando nada, e ele é colocado como uma pessoa das mais íntegras da igreja, e tá bem? Só que muitas vezes, nós vamos ver aqui pela Bíblia, e isso eu louvo a Deus, porque nenhum de nós é superior a ninguém. O que ocorreu com José, e tudo que aconteceu, também pode acontecer conosco. E da mesma forma que ele foi exaltado, você também pode ser exaltado. Amém, queridos? A nossa vida espiritual, ela vai de degrau em degrau. E sempre foi assim. Quando nós estamos na escola, e aqui alguns estudantes ou ex-estudantes, ninguém passa de ano sem aprender o daquele ano foi determinado que a gente aprendesse. Correto? Ninguém passa por uma série sem aprender. Se passar, vai ter dificuldades ali de compreender a outra série que é mais avançada. No reino espiritual também, amados. Nós precisamos conhecer o momento que nós estamos, aprender aquilo, para depois sim passar um outro degrau. E assim é uma escadaria que às vezes tem 100 degraus. Então você vai passando degrau por degrau, tá bom? Se você puder abrir a sua Bíblia, você já tem a sua Bíblia aí? Abre no livro de Gênesis, capítulo 42. Nós não vamos ler todo o capítulo, porque ele é muito grande, mas eu vou contar rapidamente a história. José, que era filho de Jacó e de Raquel, em um determinado momento da vida, ele é vendido para o Egito. Seus irmãos reclamam com ele, zombam dele, ele tem sonhos, e aquilo inflama os irmãos, e ele então é vendido para o Egito. Vendido como escravo aos ismaelitas, e lá eles vendem para o Egito, né? Passado todo aquele tempo, ele se torna governador do Egito, né? Só que aí acontece uma coisa, a fome em Israel. Pronto. Aí vai começar a grande fase de José. E os irmãos, então, quando tem fome em Israel, o que eles fazem? Jacó fala, vão lá buscar alimento, comprar alimentos, tá? Então, rapidamente aqui, no versículo 7. Vendo José seus irmãos, reconheceu-os, mas comportou-se como um estranho para com eles. Falou-se asperamente e perguntou-lhe, de onde vindes? Responderam, da terra de Canaã, para comprar mantimentos. Ali, José reconhece quem era
os seus irmãos. E a Bíblia vai dizer depois que há um intérprete. Ele, sendo israelita, ele entendia perfeitamente o que os irmãos estavam falando. Mas ele não se deixou a conhecer. Então ele usava o intérprete. O intérprete traduzia para ele, mas ele já sabia o que os irmãos estavam falando, correto? Então, isso é o reconhecimento. No versículo 9, então, se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles. E lhes disse, né? Vós sois espias e viverdes e vierdes para ver a nudez da terra. Então, naquele momento, José conheceu, relembrou do sonho que ele tinha, que ele teve. Mas os irmãos eram 10. O sonho era 11. Então o sonho ainda não se havia cumprido. Tá bem? Então vamos mais um pouco. No versículo 21, diz lá: respondeu-lhe Rubens: não vos dizia eu, não pequeis contra o menino, mas quando me quiserdes ouvir, por isso agora é requerido o sangue. O versículo 21. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois vimos a agonia da sua alma quando nos rogava, mas nós não atendemos. Por isso veio sobre nós essa angústia. E José ouviu tudo aquilo. Não era estranho, porque o José ouviu. E eles então estavam falando que quando eles estavam levando José, jogando na cova, vendendo ele, José estava em agonia. E José suplicava para que eles não fizessem isso. Mas eles não se importaram com isso. E aqui é o relato deles. Eles falando entre eles e José ouvindo tudo aquilo. Olha só que situação. E aí, no versículo 24, José se retira e chora. Lembrando de tudo aquilo que havia passado. Bem, depois o irmão lê isso com mais claramente, porque eu quero chegar na parte dos presentes. Mas eu estou contando a história para que os irmãos possam compreender, tá bom? Aí, é aquela história, prende Simeão, Simeão não volta os outros 9, falam com o pai. O pai, o que o pai fala? Que na próxima vez tinha que trazer Benjamim, e eles trazem Benjamim, só que antes, Jacó vai fazer uma lista de presentes para dar para o seu filho, que ele não sabia que era, José. Então, no Gênesis 43, então diz lá: então disse-lhe Israel, seu pai, se é assim, fazei isso. Tomai dos melhores produtos da terra em vossos sacos, e levai ao homem um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, nozes de pistache e amêndoas. Agora convenhamos, o que é isso? Que presentes são esses? Embora nós vamos ver que eles são caros, alguns deles, para se dar para um governador do Egito, que tinha tudo ao seu dispor. Ele não precisava, ele ganhava presentes de todo mundo lá, ouro, cavalos, eu imagino, bezerros, vacas e tudo mais, porque ele era o grande senhor, abaixo apenas de Faraó. E o que simbolizam esses presentes? Qual simbolismo que esses presentes vão representar para José? Porque José também era israelita. Então José conhecia o valor daqueles presentes. Amém?
Amém? Então nós vamos saber aqui o que era o bálsamo. Gabriel sempre diz daquela mulher que quebra, falou até na live de sexta-feira passada, a mulher que quebra todo aquele perfume aos pés de Jesus. O bálsamo, na época, ele era caro. Ele valia quase 2 quilos de ouro. E por que ele era caro? Porque ele era usado pelos soldados como antibiótico. Quando o soldado se machucava naquela batalha, eles não tinham remédio. Não tinha esses remédios que nós temos hoje. E eles usavam os remédios do conhecimento deles, a lavoura. E o que acontece? O bálsamo era um antibiótico. E para que serve um antibiótico? Para limpar as feridas. Amém? Muitos de nós hoje estamos feridos de alma. E esse bálsamo que nós temos hoje chama-se Jesus Cristo. Mas esse bálsamo é algo que vai, como antibiótico, sarar as nossas feridas. Por isso que em Jeremias 8, nós não vamos ler, mas ele diz, não há bálsamo em Gileade que possa curar os nossos filhos. Não há bálsamo em Gileade, não há um médico, porque o bálsamo servia para curar. Amém, queridos? Amém. O nosso bálsamo hoje é Jesus Cristo. Veja que quando José recebeu aqueles presentes, ele sabia que o bálsamo era como antibiótico contra as feridas que ele ainda tinha. Nós vamos ver isso, tá bom? E o outro era o mel, mas é um grande engano a gente achar que era mel de abelha. Era um líquido que se chamava de mel na época, mas era um líquido de tâmaras com uvas azuis, azuladas, amassadas, bem amassadas, que aquele caldo servia como cicatrizante, também usado pelos soldados. Então, quando uma ferida ele se machucava, vinha então o antibiótico e logo depois vinha para cicatrizar, para curar. Amém, queridos? Amém. Então, presta atenção. O bálsamo serve como antibiótico. E o mel é um cicatrizante. Muitas vezes nós temos feridas de alma. Muitos dos nossos irmãos, por lutas, por problemas, por traições. Quantos já não foram traídos? E às vezes carregam este problema durante anos e anos e anos. Mas Jesus pode ser o bálsamo e o seu mel para curar as suas feridas. Amém, queridos? Então veja, e José, perdão, pode pegar um pouquinho d'água, amigo? José sabia muito bem disso. Mas então ali, ainda fala das especiarias finas, né? Que eram perfumes. Que eram perfumes bonitos, cheirosos, mirra, todos ali. Obrigado, filho. Desculpa, irmão. Então, isso é para o perfume da nossa vida. Mas ainda falta as amêndoas. O que é um punhado de amêndoas? O Manolo está aqui. O que é um punhado de amêndoas para um rei que tinha tudo, Manolo? Praticamente nada, né? Mas uma coisa, amêndoas só dava em Israel. Veja só a importância da amêndoa para o povo de Israel. Em Jeremias, depois eu vou falar de Jeremias, quando
acabava o inverno, que lá o inverno era rigoroso, a primeira planta a brotar era a amendoeira. A primeira planta a brotar era a amendoeira. E lá em Jeremias, essa que eu vou fazer questão de abrir, Jeremias capítulo 1, no versículo 11, Jeremias disse assim: veio a mim a palavra do Senhor. Que vê, Jeremias? Jeremias responde: eu vejo uma vara de amendoeira. Então, disse o Senhor: viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para se cumprir. O que quer dizer isso? Quer dizer que a fidelidade de Deus continua para sempre. Amém. A fidelidade de Deus. Todo o inverno, quando a primeira planta a brotar era a amendoeira, porque iria o Senhor fazer aquela terra prosperar. Era a primeira. Então diz aqui, e como soldado em Israel, era a fidelidade de Deus. O Senhor zela para cumprir a sua palavra. Amém. Amados, se você tem algum problema de luta no seu coração, pegue esse bálsamo, pegue esse mel e limpe o seu coração, porque nós só vamos subir de degrau quando nós estivermos livres dessa primeira situação. Ninguém passa para um degrau superior carregando problemas. Ninguém passa para um degrau, subir no nível espiritual, ainda trazendo problemas. Não passe. Nós vamos ver aqui que vai chegar um momento na vida de José que tudo isso vai acabar. Amém, queridos? Amém. Temos que ficar firmes na palavra. Talvez você hoje esteja aí na sua casa sofrendo por algum problema, que traz amarrado na sua perna, e quer subir um degrau, mas não consegue, o problema está impedindo. Bem, esses são os presentes que simbolizam a mudança, a cura na sua vida. O antibiótico, o cicatrizante. Primeiro antibiótico para você limpar aquelas feridas. Mas ela ainda vai estar aberta, então vem aquele mel para curar, para cicatrizar. E para depois vir a promessa do Senhor, que ela nunca falha na sua vida. Amém, queridos? Amém. Mas ainda temos mais um pouquinho. Em Gênesis 43, no versículo 26. Então José chegou a casa, trouxera ali o presente que guardava junto de si, e inclinou-se até a terra. Né? Nesse pedaço aqui, a Bíblia vai dizer que os filhos os 11, eles se dobram diante os 11. Tanto Simeão, que estava preso, como Benjamim, que veio, os 11 se dobram diante de José, para se cumprir o que o Senhor havia prometido. Deus sempre vai cumprir na sua vida. Amém, queridos? Amém. E eles então, depois nós vamos ver que ele se faz se conhecer, e aquela alegria toda, aquela etapa de agonia, aquela etapa de problemas, da angústia que ele carrega. E nós vamos ver aqui, há vários versículos aqui que fala que José chorou. Não foi só uma vez, foram 2 ou 3 vezes. Ele chora.
quando ele ouve os relatos, ainda havia uma ferida. Mas quando o sonho se cumpre, quando acontece o que Deus prometeu, a vida de José naquele problema está totalmente estancada, não existe mais. E ele diz aqui, todos eles se colocaram, se inclinaram, versículo 26. Quando José chegou a casa, trouxeram ali o presente que guardava junto de si e se inclinaram a ele até a terra. Se cumpriu ali tudo que o Senhor havia prometido que ia se cumprir, que eles não imaginavam. Só que eles estavam diante de José, mas não sabiam que era José. Mas a palavra se cumpriu. Amém, queridos? Então creia nessa palavra. Quando o Gabriel falou, porque na live passada, estamos, como é que é a palavra, Bia? Desapaixonados. Por que estamos desapaixonados? Não, temos que nos apaixonar pelo Senhor todos os dias. E mais e mais. Sabe? Aí José se revela a eles e é aquela festa e aquele momento de confraternização. Já no capítulo 45. Mas veja, a palavra do Senhor se cumpre. E os presentes significam algo muito importante. Quando o Senhor te der um presente, dê valor ao que o Senhor te deu. Porque talvez hoje você não saiba como usá-lo, mas você vai usá-lo. O problema é que eu não sei, mas você vai usar. Você vai usar o que o Senhor te deu. Você crê no poder. E tudo isso, amado, tudo isso, hoje nós temos o nome do Senhor Jesus, que é nome sobre todo nome. É Ele que nos cura, é Ele que nos limpa, é Ele que nos faz progredir, é Ele que nós vamos atrás das nossas bênçãos. Mas se você, meu irmão, se você, minha irmã, ainda carrega um peso, você tem que se livrar dele. Porque não há como o Senhor te dar uma coisa nova se você ainda está preso ao passado. Se você ainda está carregando culpa. A Bíblia diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E por que carregamos culpa? Vamos nos livrar disso. O Senhor já nos deu o melhor presente, que é o seu Filho. E hoje temos a salvação. Hoje temos a libertação. Hoje temos a cura na nossa vida. Estamos passando por períodos difíceis? Sim, estamos. Mas o nosso Deus continua fiel, amém? A fidelidade dele não muda. Precisamos acreditar nisso, meus irmãos. Precisamos acreditar no poder de Deus. Esses presentes simbolizam para o povo judeu uma mudança de vida. Amém? Especialmente, nesse caso, para Israel, para José. Então, na sua vida, meu amado, minha amada, vamos então esquecer, vamos de uma vez por todas estancar o passado. Se aconteceu alguma coisa no seu passado, livre-se dele. Não há como progredir sem se livrar dele. Tá bom, meus queridos amados? Vamos ficar firmes. Vamos buscar a palavra do Senhor. Quando é de quinta-feira, de terça, de quinta, de sábado, de sexta, agora na live, vamos participar. Vamos ser os primeiros a entrar. Eu vou ouvir a palavra do Senhor, vai mudar. Eu vou ouvir, eu vou crescer espiritualmente. Vamos fazer que nem José. Vamos dar um passo e abraçar, e chorar, e perdoar, e seguir, porque nós temos uma Canaã para chegar. Amém? Que é a nossa terra prometida. E muitas vezes, se nós estamos tão presos a esse mundo, uma coisa eu digo, não vamos. Tá bom?
Deus abençoe a sua vida. Eu vou ainda orar mais um pouco, vou orar.